O que fazer quando um tribunal que deveria julgar um processo com base em provas, os fatos, decide dar aquela ajudada para a parte? Olá pessoal, hoje eu gostaria de comentar uma notícia do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Essa notícia da internet, ela não veio com o número do processo, então eu não pude dar uma olhada no processo, o que aconteceu e tudo mais. Mas eu vou analisar a notícia como ela foi veiculada e ela denota aí, na minha visão, numa injustiça para a instituição de saúde. Um hospital de Porto Alegre terá que indenizar um paciente, uma paciente num valor aí importante, referente a danos morais e danos estéticos derivados de uma cirurgia que, segundo o tribunal e a sua desembargadora, que foi a relatora, ocorreu em erro médico, tá? O que aconteceu nesse caso? A vítima era uma pescadora, ela precisava fazer uma cirurgia de retirada de cisto de ovário e apresentou uma infecção no abdômen, e depois de alguns exames aí, verificou-se que ela tinha uma perfuração dentro do seu corpo, né? Ela foi submetida a novas cirurgias de reparação e tudo mais. No pedido de indenização, a autora requereu ao hospital que pagasse o valor de 100 salários mínimos, pensão alimentícia numa quantia de 6 salários mínimos, além de prestar tratamento psicológico. A Justiça Federal, em primeira instância, julgou improcedente o pedido, falando que não tinha nexo causal entre o dano, né, e o fato, concluindo que as complicações verificadas pela cirurgia foram intercorrências que não poderiam ser previstas pelos médicos e no próprio histórico clínico pregresso da autora. Ou seja, o que denota na leitura da notícia é que não haveria nexo entre o dano e o fato praticado pelos médicos dessa instituição, tá? Em sede de apelação, o TRF4 ela inverteu a condenação, tá? Ou seja, julgou procedente o recurso, né? Que a gente fala de provimento, concluindo pela imperícia médica dos médicos, ou seja, com que base de prova foi feito isso? E aí acabou condenando o hospital a pagar uma indenização de 30 mil reais para paciente, por conta desse suposto erro médico. Quando eu já falei para vocês aqui no canal que a gente precisa aferir realmente e ter muito cuidado para se falar em erro médico. Nós precisamos de uma perícia muito bem feita, tanto nas partes dos documentos quanto no organismo do próprio paciente, para que a gente possa verificar a existência de um erro médico, né? Não é qualquer tipo de erro. Tem que também ver o contexto onde essa cirurgia foi feita, né? Se era um dia muito complicado de movimento no hospital, as condições de trabalho dos médicos e todas as situações. Então é uma questão muito complexa que você tem que analisar quando você vai verificar a questão da existência de algum erro médico. Quando o órgão judicante, o tribunal, ele analisa uns fatos, verifica que existe prova, como a gente verificou aqui na notícia que a Justiça de Primeira Instância disse que o pedido era improcedente. Se o tribunal ele entende que houve que o pedido é procedente sim e precisa haver indenização, e pela notícia não tem base probatória para falar, ela
teria que, está aqui escrito na notícia, a quarta turma decidiu conceder indenização por danos morais e estéticos para a desembargadora, a relatora do acordo, embora a perícia técnica tenha provado que não houve falhas no atendimento prestado à vítima, a perfuração ocorrida no reto da paciente não poderia deixar de ser percebida pela equipe médica antes do encerramento do procedimento cirúrgico. Houve perícia técnica e essa perícia foi conclusiva que não existia nexo causal. Mas mesmo assim, o Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, disse que é dever de indenizar. Então, infelizmente, eu acredito que é uma situação fora da curva, que não é um precedente importante que tem que ser verificado, porque toda a questão de erro médico ela denota de uma prova técnica, e se o tribunal emitir um decreto injusto, que me parece ser o caso, eu não tive acesso aos autos, porque o tribunal não disponibilizou o número do processo, mas me denota ser uma decisão injusta e merece reparo e recurso para o Superior Tribunal de Justiça para averiguar essa situação. Claramente, para mim, houve um erro de julgamento que precisa ser resolvido pela instância superior. Tá ok? Um forte abraço para vocês.